coletiva de imprensa com o treinador do Barra Futebol Clube, Rafael Mesquita. Uma pergunta por veículo de comunicação. Pode começar. Parabéns, sim. Parabéns pela vitória, pela classificação. Mas pode explicar esse momento do Barra, que é campeão da Série D, que é campeão catarinense e agora que consegue mudar de fase na Copa do Brasil? Boa noite, né? Eu acho que o momento é o reflexo da organização e do profissionalismo do clube, né? Eu acho que o clube tem feito, não tem medido esforço para fazer tudo aquilo que acha que é o correto, né? Dentro das contratações, da elaboração do elenco, da manutenção dos atletas que vêm tendo um desempenho satisfatório do clube e, acima de tudo, de acreditar nos processos, né? Então, o clube acredita naquilo que ele faz, acredita naquilo que ele planta, e nós, tanto a comissão quanto os atletas, somos os responsáveis por dar a resposta de tudo aquilo que eles nos fortalece. Sim, foi uma semana importante, porque teve o título de Chapecó, a viagem para Chapecó é sempre muito desgastante, né? E já na quinta-feira enfrentar um adversário Série B do Brasileiro. O quanto vocês trabalharam no foco e quais foram as dificuldades principais que o Barra teve hoje para encarar essa equipe do América Mineiro? Foi um jogo muito equilibrado. Então, acho que uma coisa que a gente não estava habituado nas últimas semanas era jogar no meio da semana, né? Se não me falha a memória aqui, acho que era a quinta semana ou sexta semana que nós tínhamos jogo só de domingo a domingo ou sábado a sábado, né? E ainda atrelado a uma viagem, a comemoração, a gente sabe que alonga, isso tudo demanda um cansaço maior nos atletas. Então, o nosso foco foi em recuperar os atletas, depositar neles ainda mais confiança do que nós já havíamos depositado e falar para eles e mostrar a importância que é a gente prosseguir dentro da Copa do Brasil, né? A gente sabe que é um torneio extremamente competitivo, com equipes do Brasil todo, e que cada avanço nas fases faz com que a gente se valorize e coloque o clube num patamar diferente. Foi uma partida difícil, né? A decisão ali no último minuto, o sofrimento do torcedor também, dos jogadores tiveram poucas chances de gol. O que o senhor leva de lição desse jogo para a próxima fase? Acho que a dedicação, né? A entrega do grupo, a capacidade nossa de ter peça de reposição no mesmo nível, né? Então acho que nós trocamos, fizemos as mudanças necessárias e o nível da equipe não caiu, né? O nível da equipe foi mantido. Então acho que isso vale ressaltar. E dá pra gente acreditar que dentro do nosso elenco, com a unidade que nós estamos, com o dia a dia de trabalho, a gente consegue alcançar coisas maiores ainda. Então a gente não pode deixar de acreditar, não pode deixar de fugir daquilo que nós viemos trabalhando já ao longo da temporada, né? Porque são características e são valências que dentro do jogo fazem a total diferença. Pessoal, a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas. Mais uma. O que o Barra conversou contigo, a direção, a partir da saída do Eduardo Souza? Você comandou durante a semana, trabalhou hoje, vai dar sequência, o clube deve convocar um novo treinador? O que está combinado com vocês? Não, acho que não tem combinação, né? Eu sou o auxiliar fixo da casa, né? Sempre que acontece a saída de um treinador, se tiver um jogo próximo e a direção não tem uma contratação imediata de um treinador, é natural que aconteça isso, né? Mas o futuro eu vou deixar para o clube, né? Eu acho que nesse momento o que o clube definir para mim está de bom tamanho. Eu vou continuar trabalhando, continuar no dia a dia com o grupo, e a diretoria certamente está procurando a melhor coisa aí para o clube. Silinha, até que ponto o jogo de hoje teve a tua digital, que foi recente a saída do Eduardo Souza, então até que ponto teve o teu trabalho e ainda o do Eduardo Souza? Não dá pra gente mudar, né? Eu acho que eu já falei isso ontem, né? As ideias do Eduardo, elas combinam muito com as minhas dentro de um jogo, né? Então a gente tem uma sinergia grande nesse sentido, né? De ideia de jogo, até modelo, padrão e tal. E mesmo que eu quisesse, o tempo não permite, né? Eu acho que o que modifica é as estratégias durante o jogo, né? Porque a gente sempre pensou jogo a jogo aqui, dependia do adversário. Hoje, certamente, a gente também estudou o adversário e pensou algumas estratégias dentro do jogo, que talvez, se ele estivesse aqui, faria da mesma forma. E as modificações durante o jogo, né? Porque
a gente não tem um plano de jogo elaborado sabendo o que vai acontecer, né? O jogo que determina o que acontece. E a gente cria isso durante a necessidade que o jogo pede. Então, a sinergia do time, o foco, o ritmo mantém o mesmo, porque o trabalho segue na mesma linha. Sim, a gente tem que ter como objetivo valorizar a individualidade de cada jogador, né? Então, a gente busca fazer com que o jogador desempenhe o máximo que pode dentro das suas valências, dentro daquilo que ele fornece. E eu acho que a gente tem tirado proveito disso. Claro que entra o modelo de jogo, como eu disse, a ideia, a estratégia, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer com que os atletas se doem o máximo e entreguem tecnicamente, taticamente aquilo que a gente precisa. Boa noite, Everton. Parabéns pela classificação. Tu é um dos atletas mais antigos do Barra e viu a evolução. Eu queria falar da arquibancada. E olhar para o torcedor, olhar hoje para a arquibancada, do jeito que a arquibancada estava lotada, a influência do torcedor nessa classificação de vocês e também na conquista do Catarinense. Boa noite, obrigado. Tenho a quarta temporada esse ano aqui, né? Peguei o Barra no início ali, de pouca torcida, era mais familiares, e hoje é muito gratificante ver o tanto que o Barra vem crescendo, a torcida também vem crescendo também na crescente. Muito feliz pelo momento que a gente está vivendo também agora, junto com a torcida, que a torcida vem nos apoiando do início ao fim dali dos jogos. E falando também um pouco sobre o jogo, né? Um jogo muito difícil ali contra a equipe do América Mineiro, mas a gente batalhou ali do início ao fim, tentando fazer o gol. Não conseguimos no decorrer do jogo, mas no pênalti ali fui feliz, junto com os nossos batedores, e conseguimos a classificação. Everton, vocês eram o destaque da partida por terem sido campeões catarinenses, e do lado do América, a notícia era a contratação do Mastriani. E o futebol, ele conta várias histórias. Nessa, você pega o pênalti do América do Mastriani. Você estudou como é que estava a expectativa para enfrentar esse centroavante que tem uma história do adversário de hoje, e o primeiro pênalti que você pega, então acaba abrindo o caminho para o Barra de vantagem nas finais. A nossa análise de desempenho, né, já passou ali tudo, junto com o nosso treinador do goleiro Fábio, já passou para nós ali, nós goleiros, tudo traçado ali, a cola, os estudos, né, e fui feliz de ter pego o primeiro pênalti ali dele, mas não é só mérito meu, né, é mérito de toda a análise de desempenho. Eu queria que você falasse um pouco dessa nova etapa do Barra, né? Um jogo difícil, vocês vieram também de uma vitória de uma semana intensa. Como que vocês estão se preparando aí para os próximos desafios e um pouco também dessa partida, né? Que foi ali até o último minuto. Foi uma semana um pouco atípico, né? Teve primeiramente o nosso título, depois o professor Eduardo acabou acertando com o Atlético Goianiense, pegou a gente de surpresa, né? Mas também parabenizá-lo pela oportunidade que ele está tendo. Aí também tem um jogo muito decisivo na Copa do Brasil, que a gente sabe que vale muito para o clube em questão de ascensão, em questão da parte financeira também, é uma coisa importante para nós. E pegar um adversário muito difícil com o América Mineiro, pouco tempo para se preparar, pouco tempo para se recuperar de uma viagem de 10, 11 horas que a gente fez pela madrugada, mas na minha opinião a equipe suportou bem, a equipe se comportou bem, principalmente com nossos conceitos de marcação, de intensidade, toda hora tentando pressionar o adversário na frente, e no fim a gente conseguiu levar para os pênaltis e fomos felizes nas batidas. Andrei, fala da cobrança do teu pênalti, foi durante a classificação, e aquela serração que estava baixando ali, ela chegou a atrapalhar? Rapaz, ali no jogo a gente acaba nem percebendo, né? Eu fui perceber que estava tendo a serração na hora que eu estava saindo do campo. Acabei olhando para a arquibancada, procurar a família, e acabei olhando, comecei a ver que estava fosqueando, e quando fui ver a serração estava, mas na hora do jogo a concentração ali a todo momento. Questão da batida do pênalti, eu trabalhei com o Gustavo em 2021, sei da qualidade dele, é um excelente goleiro, ele já me conhecia também, então acabei optando por uma batida mais firme. E assim, a gente brinca ali no vestiário,
se fosse pegar, ia pegar até furar a rede, né? Então ali, naquele momento, é na hora da decisão, a gente toma as decisões corretas. Graças a Deus fui feliz em converter o pênalti. Marei, boa noite, parabéns pela classificação. Marei, foi um ano de recuperação da tua lesão. Quanto tempo tu imaginou e tu sonhou viver esse momento novamente? E tu imaginava dessa forma voltar e ser campeão catarinense e classificar na Copa do Brasil, que tu explicasse o teu sonho e da tua vontade? Foi um momento difícil para mim, né? A questão da lesão, sempre que eu lembro eu me emociono, porque foi um momento muito complicado. A gente tem muita incerteza, né, na nossa carreira profissional, e quando acontece um empecilho que acaba nos tirando da nossa profissão, desculpa, a nossa profissão, a gente acaba tendo que se apegar em muitas coisas fora do futebol, que não é uma coisa que a gente está acostumado. Família, eu sou crente, sou temente a Deus, e me apeguei muito a Deus nesse momento. Nesse meio tempo também eu tive uma situação com a minha esposa, eu acabei perdendo um bebê, mas 2025 chegou com a nossa maior surpresa, que foi a Manuela, minha outra filha, que está vindo, está a caminho. Então eu acho que eu sou abençoado demais, mesmo com a lesão, para reclamar, para duvidar dos planos de Deus, né? Eu acabei ficando fora da Série D e do Catarinense do ano passado, mas nesse Catarinense eu consegui fazer o gol da classificação nas quartas de final, e hoje caiu no meu colo de novo para fazer o gol da classificação da Copa do Brasil, um marco inédito para o Barra, né? Então é só gratidão. Mais uma vez, como eu digo, eu sou um cara muito temente a Deus, então eu coloco as graças tudo na mão dele. Eu agradeço a Deus por ter me colocado nessa posição, e se Deus quiser agora, trilhando os passos que Ele colocar na minha vida, eu só tenho a agradecer e confio de olhos fechados.